a tua palavra, mais do Senhor, aprender mais de ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite estamos reunidos novamente neste lugar para te adorar, para te buscar, para te bendizer, para te engrandecer e enaltecer o teu santo e poderoso nome. Deus, nessa noite repreenda todo o mal, todas as enfermidades malignas. Meu Deus, toca, Senhor, aonde houver, meu Deus, uma enfermidade, toca nela, sara, cura, liberta, repreende todo o mal no nome do Senhor. Meu Deus, toda perturbação na mente, no coração, toda inquietação, toda dor nas pernas, toda fadiga, cansaço, labirintite, faringe, Deus, pressão alta, pressão baixa. Ah, Senhor da glória, nessa noite Tu és o médico dos médicos por excelência. Meu Deus, nessa noite nós queremos te bendizer, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é forte e o Senhor é poderoso. Pai, toma o primeiro e último lugar, Senhor. Fica conosco e nos abençoa nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Senhor, graças a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, irmãos. Vamos adorar aqui 3 louvores da harpa. O pastor Moisés vai adorar o primeiro, depois a irmã Lidiane adora o segundo. Glória a Deus. E aí, depois a irmã Luciné adora o terceiro. E a gente vai dando glórias ao Senhor. Amém? O soldado perto hoje vai estar tocando aí. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Eu salvo os queridos irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecido seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Louvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Vamos louvar o hino 339 da harpa cristã. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 339. Glória. Aleluia. Amém. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dá-me a graça e o saber para fazer a tua vontade. Quero ter-te mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Meu Senhor, tu és meu guia, dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria.
Amém. Amém. Vamos louvar o 151. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Glória
Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, Deus é bom, maravilhoso, Deus é santo, santo. O 545, a questão, glória a Deus. Deus, ele vive, né? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus enviou.
Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? A gente poder adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor em mais um lugar. A oportunidade de adorar essa noite. Em lugar, em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos continuar adorando esse Deus Todo-Poderoso. Ele é sempre Ele, só o Senhor. Aleluia. É digno de honra e de glória. Nós somos gratos a Ele por cada dia que Ele nos dá na igreja. Nós somos sempre gratos a Ele. Aleluia. Nós estamos aqui hoje já essa oportunidade mais um dia. Glória a Deus. Dia a dia vem a mim, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até o fim, que se torne assim verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim, que se torne assim verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem a mim, ó celeste divino, já fizeste em mim morada. Tu és iluminador, ó transforma minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Maior intimidade para mim você for. Quero mais ser nada a ti mesmo, Salvador. Aquele que te morar, esse eterno guardião, escondido inteiramente em ti minha salvação. Escondido inteiramente em ti minha Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6, irmãos. Livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 6. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Todos encontraram? Diz assim, irmãos, ô glória. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi
e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaam de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, meu Deus, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a arca de Obed-edom, a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei que ia baiando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Irmãos, qual tema nós queremos trabalhar nessa noite, neste lugar, aqui, para as nossas vidas?
tema que eu quero nessa noite ministrar o coração dos irmãos é: boas intenções não substituem a obediência à palavra de Deus. Boas intenções não, por mais que a intenção seja boa, ela não substitui a obediência à palavra do Senhor. Obediência à palavra do Senhor, ela é tudo na minha, na sua e nas nossas vidas. E aí nós vamos observar o quão simples é o texto, quando ele vai dizer, para a gente entender. Aí eu queria que você acompanhasse comigo, para que a gente pudesse ver, irmãos. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés criou a arca, Deus, ele estabeleceu quem poderia levar a arca. Por quê? Naquela época, a arca ela era um caixote, e esse caixote, ele tinha um varal de um lado, um varal do outro lado, e ele tinha umas argolas. Para quê? Para que quem fosse conduzir, um pegasse na ponta desse varal, outro pegasse nessa ponta, outro nessa e outro nessa. Só, irmãos, que naquela época o Senhor disse que não era o sacerdote que era para levar a arca. Naquela época o Senhor disse que não era o presbítero, não era o líder. O Senhor estabeleceu os levitas da casa da tribo de Levi. Ele disse: os levitas levarão a minha arca. Então, começando a ministrar o texto para você, irmão, onde é que nós identificamos o primeiro erro no texto que a gente leu? Que além da intenção de usar ser boa, mas foi uma desobediência. Primeiro, a arca não poderia ser conduzida em carros, ela tinha que ser conduzida nos ombros, pelos levitas. Então a gente começa a ver que o quão grande é a desobediência, o impacto que a desobediência ela causa nas nossas vidas e no nosso cotidiano diário, irmão. Às vezes nós achamos que há problemas, há situações que são do nosso cotidiano, e na verdade elas fogem da nossa rotina, porque elas passam a ser espiritualmente. Estava conversando com meu irmão ontem, meu irmão trouxe uma situação de uma determinada família, que até então, irmão, essa família, a esposa abandonou lá e tudo, aí hora vai, hora volta, hora vai, hora volta, e nessa ida, a casa estava bem, o esposo trabalhando, os filhos começaram a trabalhar com uma coisa, as coisas começaram a gerar. Só que de uma hora para outra a mulher voltou. Quando a mulher voltou, em poucos dias, irmão, um filho estava brigando com o outro, querendo matar o outro, as vendas da outra filha já não estavam dando certo, mais isso. E aí, conversando com ele, a gente observou qual grande é o impacto no reino espiritual. Ou seja, ela trouxe maldição para dentro do lar. Por quê? Por conta da desobediência. E aí o que eu, geralmente eu falo muito para os irmãos aqui, irmão, que nós devemos ter muito cuidado com os pequenos detalhes, porque às vezes nós só olhamos para as grandezas. O irmão ali adulterou, vixe, o irmão está em desobediência, o irmão ali pecou, o irmão vai ficar fora do reino de Deus. Mas às vezes tem uma coisa bem pequenininha que a gente está fazendo e não se apercebe que também aquilo desagrada ao Senhor. Irmãos, tem
Tem coisas simples. Se você, eu acho que é Deuteronômio 32, o último capítulo. Você pode ler quando chegar em casa, ele todo, é porque eu não estou lembrado do versículo, e em outra Bíblia que eu marco não está aqui. Mas você lê Deuteronômio 32, o último capítulo, você vai encontrar um versículo lá, o Senhor dizendo: Moisés, suba ao cume do monte, vá lá para cima. Moisés subiu. Quando ele chegou lá no cume do monte, o Senhor disse para ele: agora levanta os teus olhos. Moisés está lá em cima, começou a passar. Alguém já foi numa montanha, numa serra aqui? Quem mora no interior, já foi, Eduardo? Não? Nunca foi? Já foi, imagina. Você não chega lá e olha lá para baixo, olha aquela vista, né? Pronto, Moisés chegou, ficou olhando, levantou os olhos, olhando. Aí o Senhor disse: Moisés, você está vendo essa terra aí, ó? Essa terra é a terra que eu mandei você conduzir o meu povo e entrar. Uma terra que emana leite e mel, mas você não vai entrar. Por quê? Porque você me desobedeceu. Perdão. E aí, irmãos, o Senhor fala para ele: você me desobedeceu. Mas desobedeceu em quê? Lá em Meribá, o Senhor, Moisés, estava sob uma forte pressão, e aí o povo com sede, exigindo água. O povo pede para ele, em vez de pedir, o povo pressiona. E o povo pressionando Moisés, o que é que isso acontece? O Senhor disse: ordena. Ordenar é falar. Só que Moisés, debaixo de uma forte pressão, irmão, ele, o que é que isso acontece? Ele estava com a vara, estava com o cajado na mão. Ele, em vez de ordenar, de falar: rocha, dê água, rocha, saia água no nome do Senhor, não. Ele, sob forte pressão, ele pegou a vara dele e pum, tocou na rocha. Quando ele toca, sai água. Mas o Senhor disse: ei, eu não mandei você tocar, eu mandei você ordenar. Você está entendendo? Então, irmãos, olha como as coisas, elas são interessantes, né? Então a gente acha que, às vezes a gente acha que a gente está, nós estamos bem, irmão. E o melhor adorador é aquele que, enquanto mais ele desce, mais o Senhor enxerga ele. Não é ele se achar que está bem: não, estou lendo a Bíblia, estou indo para a igreja, não, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Não, irmão, é sempre, quanto mais a gente buscar, é mais a gente dizer para o Senhor: Deus, todo dia eu preciso te buscar mais. Deus, todo dia eu preciso descer mais na tua presença. Deus, todo dia eu preciso. Então, usar, irmão, tinha boa intenção. Qual é o texto que a gente está falando, a irmã Daniela que chegou ali agora? Estamos em 2 Samuel capítulo 6. Estamos falando que as boas intenções não anulam a obediência de Deus. Ou seja, por mais que a intenção seja boa, como a gente já viu aqui outras vezes, irmão, quando o boi tropeçou, que a arca foi virar e ele correu para segurar, primeiro ele vai segurar a arca que representava a presença do Senhor. Se era a presença do Senhor, era uma presença santa ou era uma presença imunda? Santa. Se ele é pecador, como é que ele vai tocar numa coisa santa? Na presença de Deus. Se a arca representava a presença, então, alguém viu Deus? Ninguém nunca viu Deus. O único homem que viu Deus e viu pelas costas foi Moisés.
que o Senhor disse: Moisés, tu vai ficar entre a rocha, na fenda da rocha, e eu vou passar. Quando eu passar, tu vai me ver. Aí Moisés enxergou Deus, o Todo-Poderoso, meu irmão, mas foi só pelas costas, porque a intimidade de Moisés era grande com o Senhor. Mas voltando para nós, outro detalhe aqui, irmão, a questão, né, da reverência. Voltando aqui, nós vamos ver que o Senhor, Ele manda os levitas levarem a arca. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 8, para a gente ver, irmão. Deuteronômio. E alguém, por gentileza, abre sua Bíblia no livro de Números, capítulo 4, verso 15. Vamos por etapa. Números, capítulo 4, verso 15. Quem achou Números, irmão? Pode ler. Números 4, 15. Quem achou? Pode ler. Quando Abraão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão as coisas santas, para que não morram. São estas coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Então eles não podiam tocar nas coisas santas. Agora vamos ler Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Deuteronômio 10, verso 8. Quem achou pode ler. No mesmo tempo, Pode ir. no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levantar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Pronto, só até aí, tá bom. Então, você viu que o Senhor disse o quê? Quem é para levar a arca é o sacerdote ou o levita? É o levita. Então, irmão, o que a gente começa a aprender e entender com isso? Na casa do Senhor, nós não podemos fazer tudo. Por exemplo, o porteiro não pode ser pastor, tocador e tudo mesmo. Ele pode ter o dom, ele pode ter habilidade, mas executar vai ser impossível, porque Deus, ele é um ser que ele trabalha na ordem, na essência. Ele trabalha. Outro ponto aqui que eu vou abrir, irmão, nessa noite, é justamente, Sara, o morador do cima está chegando, na terra internacional, por aí vai. Então, o que acontece? O levita é quem tinha a responsabilidade de levar a arca e não o sacerdote. Então eu não posso, né, num dito popular, abraçar o mundo com os dois braços. Cada um, irmão, tem uma função. Ainda vem aqui justamente um ponto que eu vou abrir, que esse ponto aqui, irmão, ele é um ponto muito criterioso justamente para nós. Porque a questão da reverência, Uzá, ele não reverenciou o Senhor.
como ele deveria reverenciar. Se a gente for olhar a genealogia de Uzai, irmão, ele também vai pertencer à tribo de Levi. Ele vai pertencer, deu certo? Ele vai pertencer à tribo de Levi. Mas por ele pertencer à tribo de Levi, ele não está autorizado a tocar na harpa. Veja que há uma graduação espiritual. Quando Deus levantou Moisés, ele já levanta Arão. E aí, irmãos, Moisés, ele entrava no lugar santo, mas no lugar santo do santo, só quem entrava era Arão. Porque o papel de Arão era o sacerdócio, o de Moisés era a liderança. Era o líder, era o homem de Deus que coordenava aquilo, mas no lugar santo do santo, só quem entrava era Arão. Para quê? Para acender o fogo do altar e não deixar se apagar. Reverenciar o Senhor. Irmão, a gente, às vezes, a gente acha, e isso daqui é um ponto que eu estava até também conversando com meu irmão e me dizendo, nós precisamos, nós pentecostais, isso daqui é para nós os pentecostais, nós precisamos trabalhar isso em nós. Por quê? Porque nós fomos doutrinados, por muitos anos, de que eu tenho que pregar e ver a igreja pegando fogo, os irmãos dando glória, mistério, mais isso. Então, eu tenho que pregar, os irmãos estão em pé, não sei o que. Irmão, reverenciar Deus, você reverencia Ele sentado, deitado, em pé, ajoelhado. Como você está na presença de Deus é o fato que importa, não é o que o irmão quer. A irmão está, dizer que o irmão está aqui com o microfone. Igreja, vamos se pôr de pé, mas o irmão está ali sentado. Porque o irmão está sentado, ele não está reverenciando a Deus? Está, irmão, ele está reverenciando o Senhor. Não é o fato dele não estar de pé que ele não está reverenciando a Deus. Não, problema, olha, muita coisa, irmão, muita coisa no meu pentecostal a gente precisa trabalhar para a gente tirar de nós. Não, é uma visão justamente, lógico. O que é que a gente entende? Se chega um presidente aqui agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos saudá-lo, por mais que seja o Lula, ninguém vai bater continência, irmão. Não, mas aí nós estamos indo contra a palavra. Porque a Bíblia diz, irmãos, que independente de ser ele ou não, toda autoridade é constituída, Deus permitiu ele estar lá. Se ele permitiu, eu como cidadão da terra, se ele chegar, o meu papel não é reverenciá-lo ou botar ele no altar ou dar oportunidade. Meu papel é dizer, está conosco o nosso presidente, vamos saudá-lo, uma boa noite, e tudo pronto, até ali, mais nada. Entendeu? Então, irmão, a gente tem que estar vendo por mais que seja. Nós precisamos entender que o Senhor, irmão, Ele constitui. Olha, igreja, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso é muito sério. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Eu acredito que isso foge da nossa doutrina. É um parênteses que eu estou abrindo. Eu acredito que nas eleições de 2022 era para Bolsonaro ter ganhado as eleições. Mas eu acredito piamente que o Senhor interviu, irmão Eduardo. Por que o Senhor interviu? Porque a internet está aí, irmão. Abra a internet,
você vai ver que muitas igrejas do nosso Brasil colocou, o Bolsonaro chegava e já ia virar para o culto, e ali os próprios irmãos dentro da igreja ficavam mito. Irmão, isso daí provoca a ira de Deus, isso daí chama a atenção aqui do Senhor. Pastor, o que era para a igreja ela ter feito? Ter se posicionado. Vou votar na direita, vou votar nele, mas vou manter a cautela, a prudência, e não fazer o que a igreja fez. Porque, irmão, aprenda uma coisa: você e eu, a gente não tem que ser direita nem esquerda, a gente tem que ser o Senhor. Porque direita e esquerda não vai mudar o país. Direita e esquerda não vai trazer, seja quem for, seja o João, o Pedro, a Maria, o Joaquim, a Paulinha, seja a Daiane, o Eduardo, ninguém vai mudar o mundo. O que está para acontecer, vai acontecer. Isso nós precisamos entender. Então, o que é que a gente precisa somente fazer? Entender que a gente precisa entender hoje que o pentecostalismo, ele criou muitas coisas que prejudicam a gente, e uma delas justamente é isso, né? Olha, isso é muito interessante, irmão. Há uns 25 anos atrás, 30 anos, eu fui a um ciclo de oração, e quando eu cheguei lá, tinha um cidadão pregando, e eu conhecia a vida dele, e eu conhecia tanto a vida dele, que esse cidadão estava tendo um caso com a minha vizinha. E aí, por respeito, como eu fui convidado por um irmão, por respeito, eu fiquei do lado de fora. Só que eu fiquei do lado de fora, irmão Beto, sabe o que foi que o pregador começou a me ensinar? Ele começou a me incitar, irmão, assim, tipo, né? Ele começou aquelas coisas: irmão, entre para dentro, que a bênção está aqui dentro, não está aí fora. Quando ele disse isso, quase eu dizia assim, tá? Oh, meu Deus do céu, quase eu ia dizer que a bênção estava lá mesmo, irmão. Eu sei. Mas quando eu olhei para o meu amigo, aí eu disse, né, não, que por respeito, a dona da casa foi, falou comigo, por respeito eu entrei. Aí lógico, né, irmão, deixei terminar a oração e tudo, depois eu expliquei a situação para esse meu amigo. Irmão, Deus é tão fiel, que esse meu amigo ficou meio assim. Mas eu não sei se o Davi lembra, mais ou menos aí há algum tempo, que um dia ele ia passando aqui em frente à igreja, ele fez questão de parar ali naquela calçada, começou a conversar comigo, na hora para outra, disse: pastor Daniel, quero te pedir perdão. De quê? Mas tu nunca me fez nada, tu nunca disse, não, tu lembra aquela vez que a gente estava na oração? Tu se lembra? Ô irmão, agora eu sei que tu tinha razão naquilo que tu estava falando. Eu disse: amém, irmão, isso é passado, não volta mais. Então, às vezes, o pentecostalismo, ele criou, irmão, uma coisa chamada dogma. Dogma é aquilo que o homem cria, é aquilo que a igreja cria, é aquilo, por exemplo, um dogma. Culto rosa é um dogma, culto não sei o que é um dogma, nós criamos. Então, a gente acha, né, que o Senhor, ele não vai, se o irmão estiver sentado, ele não está reverenciando, ele só vai estar reverenciando se ele estiver em pé, dando lugar, marchando. Não, a reverência ao Senhor, seja em pé, seja deitada, seja sentada, seja de joelho, se você o respeitar Ele como o Senhor da sua vida, Ele vai ouvir você. Glória a Deus. Uma coisa simples e besta, eu não sei se os irmãos notam e percebem, mas eu já fiz, eu reconheço isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de falta de reverência.
Quando você pega um chiclete para você chupar na hora do culto, é uma falta de reverência ao Senhor. Você sabia disso? Um exemplo simples. Por que às vezes o irmão me dá um pipezinho, eu boto no bolso aqui, quando eu chupo é porque a garganta está, mas eu estou, né, indo de falta de respeito ao Senhor. Imagina só, vamos fazer uma situação aqui, ó. Eduardo, fala qualquer coisa aí. O que vem na tua cabeça? Já tu viu ontem, não? Ontem foi bom o dia, não foi? Fala o que vem na sua cabeça. Ontem foi bom o dia, né? A gente ia sair, mas não deu certo. E mais isso. Se ele falar alguma coisa, é que ele não quer falar. Se ele falar alguma coisa, irmão, ele vai tirar a minha concentração. Aí o Jefferson que está aqui falando comigo, como é que ele vai se sentir? Puxa, o pastor está dando atenção a mim e já virou os olhos ali pro... Não é assim? É ou não é? Assim é Deus, irmão. Como é que você está com o Senhor? Quer ver outro exemplo simples, irmão? Simples. Falta de reverência ao Senhor, que nós usamos. Hoje eu estou usando, mas como ferramenta de doutrina. O celular, irmão. Celular é uma falta de reverência gravíssima ao Senhor. Como que eu venho para o culto reverenciar o meu Senhor e eu estou aqui, seja para fazer o que for? Não vou entrar no mérito do que você está fazendo, mas puxa, se o meu Deus é o meu Senhor, se o meu marido, imagina só, olha, irmão, vou abrir um parênteses aqui. Hoje não é encontro aqui de casal não, mas eu vou dizer isso. Se a Bíblia, irmão Jefferson, Paulo orientando ao casal, ele diz assim, ó: tu está no meio de uma relação sexual, está pegando fogo o negócio, aí deu vontade de tu sair, parou, o cara estava lá, pá, um cansou, parou. Paulo diz assim, ó: seja rápido, para que o diabo não penetre na vossa mente. Por quê? Porque se eu estou aqui quase alcançando o ápice final e alguém parou, o que é que eu vou dizer? Pensou em alguém, está pensando em fulano, está pensando em Beltrano. Às vezes vocês não leem, vocês acham estranho, né? Mas rapidinho, Paulo dá essas instruções, irmão. Sabe, olha, os irmãos sabem qual é o maior problema aqui da igreja? O maior problema da igreja da atualidade hoje, irmão, é que a igreja ela não trata da sexologia. Ela não trata. A sexologia não é um tema desconhecido para Deus, irmão. A sexologia, o Senhor traz muitos ensinamentos dentro desta área. Eu abri esse parênteses aqui só para me mostrar a você que o que é a falta de uma reverência. Então nós, às vezes a gente trata o Senhor tão mal, como um simples gesto, né? Qual é o tema da nossa doutrina hoje? Boas intenções não substitui a obediência. A sua intenção pode ser a melhor possível. Se está desobedecendo a palavra, é pecado, é erro, ponto final. Pastor, mas a minha intenção era agradar o Senhor. Era. O que foi que o Zé foi fazer? O boi está andando, a arca tombou, ele vai correr, ele vai tocar a mão dele suja, impura, vai tocar naquilo que é santo. Tem condição? A água se une com óleo. Tudo começa, irmão, quando o Senhor diz: ei, a minha presença não é para ir em carro.
A minha presença é para ser carregada no ombro pelos levitas, aqueles que adoram o meu nome. São coisas simples, irmão. Você lembra daquele humorista? São coisas nos seus mínimos detalhes. Lembra desse humorista? Então, são coisas simples. Só que nós não enxergamos a simplicidade. Nós não enxergamos que o Senhor está dizendo: ei, Davi, a minha presença. Aí Davi, olha, irmão, você entende o texto quando ele, quem está aí em 2 Samuel, diz assim, ó: então a ira do Senhor, verso 7. Vocês estão no texto? Acompanha aí, ó, verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra os Asa, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, Davi se entristeceu, porque o Senhor abriu rotura em Asa. O que abre rotura? Deus partiu ele no meio. Foi como se um raio tivesse vindo, pá, partiu ele no meio, rotura. Se rompeu, se partiu. Só que Davi, irmão, ele foi também culpado disso. Por que Davi foi culpado? Porque Davi tinha ciência de como era para a arca ser conduzida. Sabe qual é o problema da igreja da atualidade hoje, irmão? Sabe qual é o problema? É que tem muitos pastores indo para o inferno e está levando o rebanho todinho com ele. Sabe disso? Tem muitos pastores indo para o inferno e está levando o rebanho todinho com ele. Irmão, Bíblia na mão de crente não quer dizer nada. Você pode ser pentecostal da ponta do seu cabelo até a unha do seu pé. Se você não praticar a Bíblia, não serve de nada. Você pode conhecer de Gênesis, Apocalipse, lá no capítulo tal, no versículo tal, no número tal, na página tal, está escrito. Se não praticar, de nada, aí é só balela. Então, pastor, o que é que a gente precisa? A gente precisa aprender mais de Deus, mais da sua santidade. A gente precisa aprender a buscar mais ao Senhor. Só, irmão, que uma coisa é certa: ou nós mudamos, ou nós mudamos. Porque esse jogo da gente vir para a igreja e sair pelas portas e continuar do mesmo jeito, Deus não tolera mais, viu? Lembre de uma coisa: Paulo vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da... Quem é o ignorante? O que não conhece. Então você não é ignorante diante do Senhor. Esse jogo de você sair, continuar, falando que do irmão ali fora, reparando a chinela dele. Bicho, o irmão hoje veio com a calça estava rasgada. Bicho, hoje tinha uma mancha ali. Hoje não sei. Bicho, um deu lugar, o outro ficou sentado, um pulou, o outro não pulou. E se não mudar, se não tiver arrependido, está perdendo tempo dentro da igreja. Aí é melhor servir o mundo e o diabo do que está dentro da igreja. Ou muda ou não muda, irmão. O que é que você vai querer com salvação? Para que o conhecimento? Se eu sei fazer o bem e não faço, o que adianta? Eu estou querendo me enganar. Estou me lembrando aqui que eu fui para um velório de um rapaz. Esse rapaz era pastor, crente. Aí ele tinha se desviado, ele deu uma pisa em um bocado de gente mais grande. Aí pegou um coitado que ele cortou o dedo da mão tudinho, que não coitado. Aí quando ele morreu de desviado, bêbado, os caras chegaram. Quando os caras chegaram, tinha um grupo de pessoas. Aí os caras disseram assim: pode todo mundo ir embora.
todo mundo foi embora, só ficou ele, é só ele que a gente quer. Irmão, o cara deu o primeiro tiro de pistola nele, o cérebro voou. Aí eu fui pro velório dele no outro dia. Aí no outro dia tinha um pastor lá pregando, irmão foi salvo. No mínimo é para ter ficado calado, em vez de dizer que ele foi salvo. No mínimo calado, irmão. Porque na hora que então, todo mundo está partindo, todo mundo está indo para o céu. Não é assim? Só que ir para o céu, irmão, é depois que a pessoa morre, só você e o Senhor. É Ele que sabe. Porque a Bíblia diz que haverá muita surpresa. Quem era para estar lá, não vai estar. E quem não era, vai estar. Então, pastor, e o que é que eu devo fazer? Lute pela sua salvação. Ponto final. Tenha certeza da sua salvação. A do meu irmão, se ele quer ir para o céu, ele vai lutar pela salvação dele. Se ele não quiser, é ele o Senhor. Eu só vou orar, orar e orar. Então, boas intenções não retiram a obediência à palavra, irmão. Ela é tudo. Ora, às vezes você, vou dar um exemplo aqui, você tem um líder que está dizendo para você o caminho, você não obedece o líder que você vê, está pregando, como é que tu vai obedecer a Deus? Está entendendo? Então, onde é que está? Onde é que está o mal da igreja pentecostal? Quando eu digo a igreja pentecostal, não é essa igreja, digo pentecostalismo, irmão. Imagina só, Lutero se tornou o maior líder da igreja protestante. Por quê? Porque Lutero começou a descobrir na sociedade feudal, com o clero, com a igreja católica, de que adorar imagens estava errado. E o que foi que Lutero fez? Começou a pregar contra. Se ele tivesse ficado calado, tinha cristianismo hoje? Talvez sim, porque a obra de Deus não para, né, irmão Pedro? Mas se ele tivesse ficado calado, talvez seria impossível ter cristianismo, porque ele é o pai do protestantismo. Porque ele começou a ver as coisas erradas dentro do que daí. Irmão, está na hora da gente perder o medo e abrir a nossa boca e dizer: está errado, irmão, pronto, acabou. Eu vi uma frase de Augusto Nicodemos hoje, que eu gosto muito dele, por sinal ele é presbiteriano. Eu gosto muito dele, das pregações dele. Ele vai dizer: está na hora da gente combater o mal, o erro. Qual é o erro, irmão? As pessoas são objeto de negócio. Essa semana está acontecendo nas Assembleias de Deus Tempo Central o chamado rodízio. A minha irmã ela foi trocada, ela dirigia a congregação do Henrique Jorge, foi dirigir uma outra congregação agora. Aí meus irmãos foram, a família foi, chegou lá e disse que era a oportunidade de um cidadão. O cidadão disse: ei, para que isso daqui? Eu estou aqui há quase tantos anos, já passaram tantos pastores, e mais isso, aquilo outro. Para que isso? O problema é que a gente não quer mudar, irmão. Nós não queremos mudar, nem como ser humano, nem como pessoa, nem como cristão, e a gente está se enganando como crente. Não, eu não vou dizer que você vir aqui para a igreja é algo ruim, não é bom, é maravilhoso. Mas se você não mudar, se tua vida não muda, não, pastor, minha vida está bem demais, todo dia eu estou comendo carne, estou com dinheiro ali no meu peito guardado. Eu não estou falando isso não, estou falando da tua vida espiritual. Se não muda, irmão, tu está perdendo tempo na casa do Senhor. Aprende a fechar a boca, trava a língua, aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a ser misericordioso. Para que eu vou vir para um culto adorar e ficar olhando quem deu lugar, quem não deu, quem está sentado, quem está em pé, quem falou em língua, eu vou vir adorar o Senhor. O culto ele é racional, mas Deus ele fala com cada um individual.
viu que Deus matou o homem, ficou triste. Aí ele foi atrás de saber. Agora vai consertar o negócio, irmão. Depois, desculpa a expressão, igreja, desculpa, perdão, depois que a merda está feita, para você consertar é difícil, irmão Jefferson. Depois que tu fala que o sapato do irmão está com um buraco, tu vai querer consertar. Ô irmãozinho, me perdoa mais isso. Por isso que perdão é difícil, irmão, é ou não é? Eu não falei palavrão não, meu igreja. A força da expressão não é um palavrão. Então, o que é que isso acontece? Por isso que a gente tem que raciocinar antes de agir. Por isso que a gente tem que raciocinar antes de falar. Imagina só, irmão, na hora que chegar a marca da besta, se alguém aceitar, aí depois você cair e se, puxa, não era para mim ter aceitado, vou lá tirar. Irmão, uma vez colocado já era. Não tem mais como voltar atrás. Uma vez colocado já era. Não tem como voltar atrás. Por isso que tem que parar. Por isso que tem que raciocinar. O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou agir? Irmão, a igreja que agrada ao Senhor, a igreja que chama a atenção dos olhos de Deus, é a igreja que estende a mão, é a igreja primitiva, é a igreja que está unida, repartindo pão, repartindo, né, ali, se congratulando com o choro do outro. O que é que Paulo diz? Que a tua dor tem que ser a minha dor e a tua alegria tem que ser a minha alegria. Hoje, irmão, as pessoas estão tomando o lugar de Deus e o ser humano está reverenciando. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se você já vai. Mano, deixe de ir, irmão, para a igreja que tem um cartaz de um homem lá, do lado de fora. Venha para cá aqui. Não. Quem é ele, irmão? Quem faz milagre é Deus, não é ele. Mas nós vamos lá. Então, idolatria não é o adorar a imagem. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano. Não é somente adorar imagens. Então, não adianta eu ter boa intenção, se minha intenção não está agradando o Senhor. Você abrir aí em Mateus 7,21, você vai ver o texto falando: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, irmão. Eu coloquei ontem, lá no grupo da igreja, 2 modelos de igreja. Irmão, a Nigéria agora estava tendo uma vigília de oração. Os caras entraram e mataram mais de 7 pessoas, irmão. Eu estava vendo um testemunho de uma mulher nigeriana ontem. Ela disse que os caras invadiram a casa dela, começaram a bater, e ninguém respondia. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a faca, começaram a furar a porta, conseguiram abrir a fechadura. Quando entraram, encontrou ela amamentando o filho dela. Sabe o que os caras fizeram? Pegaram a criança e partiram a cabeça dele no meio com um facão. Aí o menino dela, mais de 1 ano, viu, gritou, que foi o que eles fizeram, foram lá e mataram ele também. Aí depois, sabe o que eles fizeram? Cortaram a mão dela. Vocês viram o modelo aqui de igreja que eu botei lá no grupo? Os irmãos tudo dentro d'água adorando. Hoje, irmão, se tiver quente, a mão todo suado, todo molhado. A gente da igreja atual do século 21, hoje, irmão, as nossas igrejas mudou o ritmo. Se você observar, as nossas igrejas hoje tudo é acolchoada, não estou dizendo que é errado, mas eu mudo o ambiente, mas não muda a espiritualidade. Deus, ele
precisa estar no meio de um coração simples, no meio de uma atitude simples e humilde, irmão, no meio daquilo que chama a atenção dele. Por que a gente vê tantos modelos de igrejas caindo, parando, irmão? Lógico que não é uma regra, existem as exceções. Alguém parou porque não tinha condição financeira, porque estava apertado e tudo. Mas se você for na sua totalidade, é porque se você buscar a totalidade da coisa, irmão, todo mundo quer ser pastor. Mas pergunta se todo mundo quer pagar o preço, sentir a dor. Pergunta. Quer ver um título que está em alta no nosso meio? Todo mundo hoje é apóstolo, irmão, né? Mas pastor hoje é pano de chão. O título hoje é apóstolo e bispo. Quem foi o último apóstolo? Paulo. Depois dele tem mais alguém? Quem está consagrando os outros apóstolos? Bispo. É isso que nós precisamos entender, que a obediência, as boas intenções sem obediência não servem de nada. Então, para a gente já ir para o final, usar, irmão, acabou sendo eliminado, morto. Por quê? Porque ele foi intervir, ele foi ajudar Deus naquilo que Deus não precisa de ajuda, irmão. Às vezes a gente está orando, Deus vai lá, principalmente quando a gente está orando por alguém que persegue a gente, Deus vai lá, faz isso. Quem é a gente para dizer para Deus o que ele sabe fazer, irmão? A gente só tem que orar e dizer assim: Deus, faça justiça por mim, julga a minha causa, peleja por mim, Senhor. Deus sabe o que vai fazer, mas às vezes eu estou lá dizendo: Deus vai lá, pega ele, bota ele na cadeira de roda, mata ele, tira ele daqui, tira ele dali, faz. Quem sou eu para dizer o que Deus deve fazer, irmão? Oração errada. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos ouvidos, porque às vezes a gente pede de maneira errada. Então, reverenciar o Senhor, reverenciar Ele, obedecê-lo a Ele, glorificar a Ele, exaltá-lo a Ele. Eu estava até pensando, eu disse assim: Deus, sábado eu vou botar oração de 6 às 7. O jogo só começa às 7 horas. Mas depois eu disse: não, Senhor, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu vou mudar o horário da igreja por um jogo. Será se o mundo se interessa pelas coisas do nosso Deus? Então, irmão, são nesses detalhes que eu estava falando. Do sábado vai ter jogo, sábado tem oração. Se você não vier porque vai resolver um problema grave, urgente, tudo, Deus sabe, entende. Mas se você não vier porque o teu coração vai estar voltado para assistir o jogo, eu sinto muito em te dizer, tu já está pecando contra o Senhor. Porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Sabe, irmão, uma coisa que, um vocabulário que a gente tem que mudar urgente da nossa boca, sabe o que é? Pastor, Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que mudar esse vocabulário, irmão. Deus sabe, eu sei que Ele sabe. Mas Deus conhece a intenção do teu coração. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe como nós devemos fazer. Deus sabe, irmão. Deus, olha, final do ano, eu fui lá na casa da minha sogra, né? O pessoal chama de Natal. Cheguei lá e a família se reuniu.
Aí a família se reuniu. Quando a família se reuniu, me deram a oportunidade para orar. Quando eu estava orando, o Senhor falou para mim. Quando foi para o meu cunhado, o Senhor tinha dito para mim: ano que vem ele não vai estar aqui não. Quando foi no meio do ano de setembro, ele se matou. Quando foi em dezembro do ano passado, agora eu estava orando na casa da minha sogra, o Senhor disse para mim: diz para eles que esse ano vai ter alguém que não vai estar aqui também. E eu disse, irmão, eu disse, Deus está dizendo para você se converter, porque alguém não vai estar aqui. Aí terminou a ceia, tudo, duas jovens, chegou, Daniel, sou eu sei, Deus não me autorizou a falar. Aí o Senhor deu a uma, o Senhor curou o câncer de mama, fez o quê? Voltou a fazer as coisas do mundo. Onde agora apareceu o câncer novamente, na coluna, no metástase, não tem força nem para se levantar. Uma hora, irmão, tem alguém que compra no cartão aqui? Quem é que compra? A fatura chega? Hã? Pois a cobrança de Deus ela vai chegar. Ninguém vai escapar. A cobrança de Deus ela vai chegar, irmão. E tu sabe qual é a coisa mais séria, irmão? Deus o livre e guarde, se cada um de nós, se eu e você, se a gente não chegar lá no céu, a gente vai estar no inferno consciente. Puxa, eu poderia ter feito diferente. Puxa, o pastor ministrou assim. Puxa, o pastor falou assim. Puxa, o pastor orientou assim, mas eu não fiz. Agora é tarde. Por isso que nós devemos fazer o papel de casa, irmão. Igreja, aprenda isso. Fazer o papel de casa é difícil, é dolorido. Por quê? Porque você não é o melhor chefe, você não é o melhor gerente, você não é o melhor isso, você não é o melhor aquilo. Você sempre tem que ser o menor, irmão. Se alguém está se destacando dentro do trabalho, alguém diz assim: ixi, mulher, eu estou me destacando e tu não. Deixa lá, irmão. Os títulos da terra não servem para nós. O que serve para nós é o reconhecimento do céu. É a gente fazer a diferença. É a gente passar e ver o Senhor operar nas nossas vidas. Então, igreja, que nós possamos guardar alguma coisa desta doutrina, que as boas intenções, elas, sem a obediência, elas não valem de nada. Deixa eu ver aqui. Que as boas intenções não substituem a obediência à palavra de Deus. Eu já dei aqui dois exemplos. Dei aqui o exemplo dos filhos de Arão, que estavam levando fogo estranho para a presença do Senhor. Fogo estranho, talvez até se embriagando. Muitos historiadores dizem que eles estavam se embriagando, irmão. Tomava um vinhozinho e aí fazia o quê? Entrava no lugar santo do santo embriagado, ainda levava incenso que não era santo. Por mais que ninguém esteja vendo, o Senhor está vendo, irmão. E a fatura, ela vai chegar. A cobrança, ela vai vir. Por isso que vos deixo uma pergunta final: até quando nós vamos nos enganar? Até quando nós vamos achar que somos crentes e o Senhor está pedindo um conserto de nós? Até quando nós vamos achar que tudo está bem e o Senhor dizendo: faz a minha obra, faz isso, faz aquilo? Quer ver um exemplo, irmão? Olha para o teu lado.
Como é que está o teu lar? Às vezes você faz uma coisa para obedecer o seu marido, mas você faz uma coisa para desobedecer o Senhor. Aí Pedro diz: o que importa mais, obedecer o marido ou obedecer a Deus? Quem? Mas o meu marido é o meu grande amor. Se eu perder ele, eu não sei viver. Sabe, meu Deus, se eu perder, ai Jesus. Jesus, se eu ficar sem ela, sem ela, eu não consigo nem respirar. Isso mostra o quanto nós precisamos de Cristo, irmão. Isso mostra o quanto nós precisamos ser trabalhados. Isso mostra o quanto nós precisamos ser mudados. Essa mudança que eu estou dizendo para você, essa mudança que nós precisamos. Eu sei, olha, irmão, às vezes a gente diz uma coisa, mas a gente sofre. Eu estava, meu irmão testemunha ontem, estava dizendo para ele, às vezes eu sofro, porque eu venho de uma linha pentecostal, que o meu negócio é fogo, é estar pregando e ver a igreja, mas às vezes eu vejo a igreja caladinha. Jesus, será que está todo mundo em pecado? Será que a igreja está assim? Irmã, que a nossa mente logo é imaginar que a igreja está em pecado, irmão. E às vezes nem é. Às vezes o silêncio a gente aprende mais do que o barulho. Concorda? E eu vi, uma vez eu estava no culto, e eu vi um pastor repreender uma irmã, porque ele estava falando algo, não era algo bom. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O marido da irmã morreu, é outra lá atrás, se ouvir direito, glória a Deus! Aí o pastor diz: não, tu está dando glória porque o marido da irmã morreu. Que às vezes, irmão, acontece uma coisa, você diz: amém. Você sabe qual é o significado de amém? Assim o quê? Aí se eu disser uma coisa ruim, tu disser amém. Vai concordar? Por isso, irmão, por isso que Tiago, olha como Deus é lindo, é sábio, é maravilhoso. Deus usando Tiago, ele disse assim: eu dei uma boca e dois ouvidos para ouvir, mais e uma boca para falar. Deus é sábio, irmão. É ou não é? Deus é sábio. Então, amém, igreja? Os irmãos querem dizer alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Olha, a doutrina é isso. Eu gosto de doutrina caríssima, que é ensinamento. Só queria voltar no tempo. Queria voltar no tempo, né? Eu quero ver o irmão, pegar lá o pastor Paulo, porque ele é porrada. Mas esse exemplo da pessoa da glória a Deus, quando não era para dar glória a Deus, uma coisa que era, você está falando uma coisa ruim, né? A pessoa está falando glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Irmãos, domingo é o nosso culto de Santa Ceia, né? Então, convida uma pessoa, chama uma pessoa, traz uma pessoa, vamos lá. E aí, irmãos, na última semana de julho, né, dia 25, queria contar com todos os irmãos aí. Você que conhece algum crente, irmão, né, de um outro lugar, e tu não se convide para ele se tiver moto, bicicleta. Aí você já traz essa resposta até a última semana de junho. Nós vamos começar a evangelização com 4 horas, tá certo? E a gente quer terminar por volta de umas 5h30, 15 para as 6. Estourado 6 horas. Da igreja. Isso. Então, irmão, você conhece alguém que é crente, é de outro lugar? Nós não vamos pregar a placa da igreja pentecostal Senhor e Justiça Nossa. Nós vamos pregar o reino de Deus. Então,
Você conhece uma pessoa, na última semana você traz a resposta para mim. Por quê? Eu estou sonhando com o Senhor que a gente vai colocar uns 30 carros, né? E quem tem moto, bicicleta, não vai ser uma coisa, não, irmão. A gente vai devagarinho, né? Ali anunciando, louvando, chamando a atenção para que, irmão, o negócio está sério. Jesus está voltando e o Senhor tem pressa. Então, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você abençoa a casa do Senhor e a gente vai orar e dar glória, tá bom? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, pelo teu povo, pela igreja. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está, por cada um que aqui veio. Eu oro por aqueles que não puderam estar conosco. Peço força, fortalecimento. Eu oro, Senhor, pela vida da Maria. Ah, meu Deus, alcança aquela mulher. Eu oro pela vida do Clairton, do Clailson, da Janiele. Deus, em nome do Senhor, alcança todos esses que um dia estiveram aqui. Eu oro, Senhor, pelos fracos na fé. Dá força a eles, levanta eles, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, prepara a tua igreja para subir o céu. Prepara o teu povo e nos abençoa. Senhor da glória, eu quero orar ao Senhor, te bendizer, te enaltecer, te engrandecer, dizer obrigado, Deus, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Assim, Pai, nos leve em paz e em segurança, livra-nos do mal e da bala perdida, pois eu oro ao Senhor e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diz amém. Que o Senhor te abençoe, glória.